Boa tarde, irmãos e irmãs. A paz de Jesus esteja conosco neste dia e que o amor de Maria, esse amor que ela responde a Deus com sim, venha ser para nós neste dia também inspiração para que nós possamos, no dia de hoje, renovar o nosso sim a Deus, o nosso sim ao nosso carisma e que também o próprio Espírito Santo venha caminhar conosco neste dia, na nossa reflexão, neste nosso aprofundamento sobre o nosso baluarte São Padre Pio. Então hoje nós vamos adentrar de uma forma mais profunda na vida e na espiritualidade do nosso baluarte São Padre Pio. E nós vamos estar utilizando este livro, Padre Pio, Palavras de Luz, Florilégio do Epistolário. Nós vamos trabalhar a partir deste livro. Quem faz para nós a apresentação deste livro é o Padre Raniero Cantalamessa. Quem que é o Padre Raniero Cantalamessa? Ele é um padre, é um frade, da ordem dos frades menores capuchinhos, e ele é teólogo e ele é um grande pregador. Ele é pregador da casa papal. Então, ele já passou pelo papado de São João Paulo II, Papa Bento e agora o Papa Francisco. Então, ele é para nós um grande pregador. E o que é que o padre Raniero Cantalamessa traz para nós na apresentação deste livro? Ele traz para nós que, quando foi que ele conheceu São Padre Pio? Ele foi logo após a morte de São Padre Pio para São Giovanni Rotondo para fazer uma pregação para o clero. E, por acaso, ele leu alguns escritos de São Padre Pio que ficaram afixados lá naquele período, escritos de São Padre Pio que ele direcionava para o seu confessor e para os seus diretores espirituais. E aí o Frei Raniero, ele se sente motivado mesmo a ler o epistolário de São Padre Pio. E o que é o epistolário? Ele é um caderno onde estão as cartas de São Padre Pio. E quando o Frei Raniero começa a fazer a leitura desse epistolário, dessas cartas de São Padre Pio, o que é que ele nota nas cartas de São Padre Pio? Ele reconhece em São Padre Pio os mesmos estados que são descritos na vida dos místicos da igreja. E ele diz para nós, nessa apresentação que ele faz no livro, que nós precisamos ler o epistolário de São Padre Pio, as cartas de São Padre Pio, para percebermos a estatura, ou seja, a grandiosidade da santidade e pureza de São Padre Pio. Então, para nós hoje é importante que fique bem claro que as cartas de São Padre Pio, elas constituem para nós o quê? O único caminho para que a gente possa conhecer e compreender a vida e a espiritualidade de São Padre Pio. Então, nós vamos trabalhar a partir desse pequeno livro. E aí, o que ele nos traz? Ele traz para nós trechos, conselhos e lembranças que foram tirados do epistolário de São Padre Pio. E essas cartas, esses textos, eles são para nós, segundo o padre Raniero Cantalamessa, o espelho mais fiel do que era a alma de São Padre Pio. E o que é que nós temos nesse florilégio? Nós temos uma coleção dos textos, das cartas, de trechos das cartas de São Padre Pio, os textos mais significativos,
que revelam para nós como que era a alma de São Padre Pio. Este livro ele não é um livro para leitura contínua, que eu pego lá do primeiro capítulo e vou até o final. Não precisa, tá? E cada capítulo que tem nele, ele é agrupado com trechos que trazem uma ideia central de um determinado assunto, tá? E aí, por que a Florilégio? Porque cada capítulo desse livro é como se fosse uma flor. Então, cada flor tem a sua beleza, tem o seu perfume, tem a sua cor própria. Então, nós vamos olhar para cada capítulo como se ele fosse uma flor. Cada capítulo, então, traz um assunto específico, centra em um assunto específico. Então, cada capítulo tem vários trechos dos escritos de São Padre Pio que falam mais ou menos de um assunto específico. Então, como o livro ele não é um livro, não precisa ser um livro de leitura contínua, hoje nós vamos começar pelo capítulo 3. E no capítulo 3 do livro, ele traz o que para nós? O título, né, deste capítulo 3 é Não quero mesmo mais ofender a Deus. Essa frase é de São Padre Pio e está no epistolário número 1, na página 226. E na introdução desse capítulo, o que o livro traz para nós? Ele diz para nós que conforme São Padre Pio subia os degraus dessa escada mística, o que acontecia? Ficava notável um contraste gritante para São Padre Pio do que é a infinita santidade e perfeição de Deus e o que é a deformidade e a malícia que há no homem. Então, para São Padre Pio começou a ficar esse contraste gritante do que era a santidade e perfeição de Deus e o que é a deformidade e o pecado, né? A malícia que há no homem. E ele passa também a ver com muita clareza que nós, sem a plena e amorosa bondade de Deus, nós não podemos alcançar a verdadeira felicidade que é o próprio Deus. E que a posse dessa verdadeira felicidade, que é o próprio Deus, que ela é continuamente ameaçada. Ameaçada de que jeito? Pelo pecado, pela nossa infidelidade, pela nossa traição. E aí ele tem um desejo muito profundo dessa felicidade definitiva, né, da posse dessa felicidade definitiva, e ele também tem um medo muito grande de perder a posse dessa felicidade definitiva que é o próprio Deus. E aí, isso aí faz com que São Padre Pio, que ele tenha um ódio implacável e que ele passe a lutar sem limites contra o pecado. Só de pensar, de perder a Deus, né? Essa verdadeira felicidade que é o próprio Deus, então ele passa a ter um ódio, esse ódio implacável contra o pecado. E ele compreendia bem, muito bem, o que significava o pecado na vida do homem, para a salvação do homem, né? No que é que implicava o pecado, implicava na perda da salvação. Então, ele começa a se empenhar com muita generosidade para remover o pecado da vida dele e também para remover o pecado da vida do outro. E aí, o que ele faz, então? Ele se oferece como vítima de expiação pelos pecadores. E aí nós podemos notar nisso aonde é que está a raiz mais profunda de São Padre Pio, no zelo que ele tinha, no cuidado que ele tinha com as almas, né? Nós podemos ver aí que na luta pelo pecado, por que ele lutava tanto, né?
pelo pecado, contra o pecado, o zelo que ele tinha pelas almas. Aí nós podemos entender por que é que ele atendia tanta confissão, por que é que ele ficava de 16 a 18 horas diárias atendendo confissão, porque aí ele estava lutando em nosso favor, né, em favor do homem, né, para eliminar o pecado da vida do homem. E isso é muito assim, muito bonito, muito forte, né? Muito de Deus. Nós vamos parar por aqui porque já está dando aí o nosso tempo de reflexão aí sobre a vida e a espiritualidade de São Padre Pio. Nós ainda não entramos nesse capítulo 3, nas frases, né? Nos escritos de São Padre Pio, aí nós vamos escolhendo alguns textos, alguns trechos de Padre Pio para meditar aí em cima desse capítulo 3, que é Eu não quero mais pecar e ofender a Deus. E nós vamos fazendo aí as nossas reflexões para que nós possamos perceber no nosso santo baluarte como que era a alma dele, essa luta dele contra o pecado dele mesmo e contra o pecado do homem, na busca da salvação, na busca de garantir aí a posse da verdadeira felicidade que é o próprio Deus. E aí nós vamos encerrando por aqui e pedindo São Padre Pio, rogai por nós.